Você já passou por um momento em que parecia que tudo estava acabado, quando as portas se fecharam, as pessoas se afastaram e até a sua fé parecia pequena diante do tamanho da tempestade? Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, sentindo-se perdido, sem saída e sem forças para continuar. Mas eu quero te dizer algo. É justamente nesses momentos, quando tudo parece perdido, que Deus começa a trabalhar em silêncio para abrir um novo caminho. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, porque Ele é o Deus que cria rios no deserto e caminhos no impossível. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que chegaram ao limite e, exatamente ali, experimentaram o mover sobrenatural do Senhor. O povo de Israel diante do Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões, Paulo e Silas na prisão. Todos eles estavam em situações onde humanamente não havia saída. Mas foi ali que Deus se levantou e mostrou que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E talvez hoje você esteja cercado de problemas, dívidas, enfermidades, crises familiares, solidão, ansiedade ou até mesmo um sentimento de fracasso. Parece que não há solução. Mas a palavra de Deus nos garante em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa não é apenas uma lembrança distante. Ela é viva e real para você hoje. Quando você se sentir sem direção, saiba que o Senhor já preparou um caminho que você não consegue ver. Ele já tem uma saída que os seus olhos ainda não alcançaram. Antes de continuar, eu quero te convidar. Se você precisa de oração, deixe o seu pedido nos comentários. Nós vamos orar por você. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que fortaleça sua fé. E se você quiser apoiar esse ministério, dá uma olhada nos produtos que estão na descrição. Cada compra ajuda a manter esse trabalho vivo. E entra também no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo, para receber mensagens exclusivas e ter comunhão com irmãos de fé. Hoje, Deus quer falar profundamente com você. Ele quer mostrar que ainda há esperança, que ainda há saída, que ainda existe vida em áreas que você julgava mortas. Não importa o quão difícil esteja, não importa o quão escuro o caminho pareça. Ele é a luz que brilha nas trevas e abre portas onde ninguém pode abrir. Imagine a cena. O povo de Israel finalmente havia sido liberto da escravidão no Egito, depois de séculos de dor, opressão e sofrimento. Deus havia enviado pragas, sinais e maravilhas para mostrar o seu poder. E agora o povo caminhava em direção à liberdade. Mas de repente a alegria se transformou em desespero. À frente deles um mar intransponível. Atrás o exército de Faraó se aproximando furiosamente com cavalos, carros e soldados prontos para destruí-los. Humanamente não havia saída. É nesse ponto que muitas vezes nós também nos encontramos, o passado tentando nos aprisionar novamente, e o futuro parecendo impossível de alcançar. Um mar diante de nós, um inimigo atrás, e dentro de nós o medo tomando conta. Israel começou a murmurar e se desesperar, perguntando a Moisés por que haviam saído do Egito apenas para morrer no deserto. Quantas vezes não pensamos o mesmo? Por que Deus me trouxe até aqui? Será que Ele me abandonou? Mas a resposta de Deus foi clara através de Moisés. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Êxodo 14:13. E então algo sobrenatural aconteceu. O Senhor mandou Moisés levantar o cajado e estender a mão sobre o mar. As águas se abriram, formando um caminho seco no meio do impossível. Israel atravessou em segurança, enquanto o inimigo foi derrotado para sempre. Essa história nos ensina algo poderoso. Deus não nos livra apenas de forma parcial, Ele abre caminhos onde não existem e fecha para sempre as portas do inimigo. O mar que parecia um obstáculo se tornou um milagre. O desespero se transformou em testemunho. Talvez hoje você esteja diante do seu mar vermelho. Pode ser um diagnóstico médico, um desemprego, uma crise no casamento ou uma ferida emocional que parece não cicatrizar. Mas assim como Ele fez com Israel, Deus também pode abrir um caminho onde não há. Ele é especialista em transformar impossibilidades em oportunidades de manifestar a sua glória. Por isso, eu quero te encorajar a deixar nos comentários qual é o seu mar vermelho hoje. Aquilo que parece impossível para você.
Escreve aqui e vamos orar juntos, porque cremos que Deus pode abrir esse mar. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora no canal para não perder nenhuma mensagem de fé. E lembra, tem um link na descrição para o nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber palavras diárias de encorajamento. O mesmo Deus que abriu o mar para Israel continua vivo, continua poderoso, continua agindo. Ele não mudou. Ele está pronto para abrir o impossível diante dos seus olhos e te conduzir para a vitória. O Mar Vermelho é mais do que um relato histórico. Ele é um retrato espiritual das nossas lutas. Cada vez que enfrentamos algo que parece impossível, estamos diante do nosso próprio mar. A grande questão é: como reagimos diante dele? O povo de Israel se desesperou, murmurou e achou que estava condenado. E é exatamente assim que muitos de nós agimos. Quando a crise financeira chega, pensamos: não vou conseguir pagar as contas. Quando a enfermidade aparece, dizemos: não tem cura para mim. Quando os relacionamentos desmoronam, a mente grita: eu vou terminar sozinho. Mas o que Deus nos ensina é que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé deve ser maior do que o medo. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade. Israel viu o mar e sabia que era impossível atravessar. Você vê a conta bancária, o laudo médico, a situação familiar. Mas confiar significa acreditar que existe uma realidade maior. A realidade do céu, onde Deus tem poder para reverter qualquer quadro. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Na prática, isso quer dizer que você precisa começar a declarar vitória antes mesmo de ver o mar se abrir. Precisa orar mesmo quando parece que não há resposta. Precisa agradecer mesmo quando ainda não tem a solução em mãos. Porque a fé é justamente isso. Acreditar no invisível. Confiar no que ainda não se manifesta. Descansar na certeza de que Deus está no controle. Muitos desistem porque querem ver para crer. Mas Jesus nos ensinou a inverter essa ordem. Primeiro cremos, depois vemos. A Bíblia diz que quando Moisés levantou o cajado, o mar ainda não estava aberto. O vento soprou a noite inteira até que as águas se separaram. Isso significa que muitas vezes o processo exige paciência. Você ora hoje, mas Deus pode estar agindo nos bastidores até que no tempo certo o caminho apareça. E eu te pergunto, qual é a sua reação diante do mar? Murmurar como Israel ou confiar como Moisés? Murmurar paralisa, mas a fé ativa o sobrenatural. Hoje, Deus está te chamando para se levantar em fé e declarar: o Senhor abrirá um caminho. Se essa palavra está falando com você, deixa aqui nos comentários: eu confio em Deus, mesmo sem ver a saída. Isso vai ser não só uma declaração de fé, mas também um testemunho para fortalecer outras pessoas que lerem. Aproveita também e se inscreve no canal, porque aqui sempre trazemos mensagens que alimentam sua fé e te lembram que você não está sozinho. E não esquece, tem um link na descrição para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e caminhar junto com irmãos que também estão confiando em Deus. Deus não se atrasa. Ele não falha. O mar diante de você pode até ser grande, mas maior é o Deus que abre caminhos impossíveis. Quando falamos de impossibilidades e novos caminhos, não podemos deixar de lembrar de José. Um jovem sonhador, amado por seu pai, mas odiado por seus irmãos. Movidos por inveja, eles o venderam como escravo e o lançaram em uma terra estrangeira. Aos olhos humanos, aquele jovem tinha perdido tudo: família, liberdade e futuro. Quem olhasse para José poderia concluir que a história dele tinha acabado. Mas Deus via além. Na casa de Potifar, mesmo como escravo, José foi fiel e Deus o fez prosperar. Mas novamente foi injustiçado, acusado falsamente e lançado em uma prisão. Imagine, do poço à escravidão, da escravidão à prisão. Quantas pessoas teriam desistido nesse ponto? Quantos de nós, ao enfrentarmos tantas perdas seguidas, diríamos: não tem mais jeito, a minha vida acabou? Mas José tinha algo em seu coração. Ele sabia que os sonhos que Deus coloca não são destruídos pelas circunstâncias. Dentro da prisão, ele continuou servindo, continuou interpretando sonhos, continuou sendo fiel. E foi exatamente ali, no lugar de dor, que nasceu a oportunidade que mudaria sua história. O faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, e José foi chamado. Em um só dia, ele saiu da prisão para se tornar governador do Egito.
a segunda pessoa mais poderosa da terra. A história de José nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo um capítulo maior. O que parecia o fim foi, na verdade, o processo de preparação. O poço, a escravidão e a prisão não foram derrotas. Foram etapas do caminho para o propósito. E talvez hoje você se sinta preso em uma fase difícil. Pode ser uma temporada de humilhação, rejeição, perda ou injustiça. Mas eu quero te dizer, assim como José, você não está esquecido. Deus ainda está no controle. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje parece derrota, amanhã será promoção. José, ao reencontrar os irmãos que o traíram, disse algo poderoso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Isso significa que até aquilo que foi injusto contra você, Deus pode virar em bênção. Se você crê que Deus pode transformar o mal em bem na sua vida, escreva aqui nos comentários. Eu creio que Deus está transformando a minha história. Isso vai fortalecer a sua fé e encorajar outros que também estão em luta. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora mesmo para receber mais mensagens como essa. E dá uma olhada nos produtos que estão na descrição. Cada compra ajuda a manter esse canal ativo para que a palavra continue alcançando mais vidas. Além disso, não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp pelo link abaixo para caminhar junto com irmãos de fé. Assim como José, você também pode estar em um processo. Pode ser doloroso, pode parecer injusto, mas no final você vai perceber. Cada detalhe fazia parte do plano de Deus para levar você ao propósito. Hoje nós vimos que Deus é especialista em abrir caminhos quando tudo parece perdido. O povo de Israel estava encurralado diante do Mar Vermelho, mas o Senhor abriu as águas e os fez atravessar em segurança. José foi vendido, humilhado e preso injustamente. Mas Deus transformou cada injustiça em degrau para o propósito. E o que essas histórias nos mostram é que o mesmo Deus continua agindo na sua vida hoje. Talvez você esteja diante de um mar impossível. Talvez sinta que foi lançado em um poço, esquecido em uma prisão, cercado de problemas sem saída. Mas eu quero que você receba essa palavra com fé. Não é o fim. O que parece derrota é, na verdade, parte do caminho que Deus está usando para preparar o seu milagre. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para você hoje. Ele está contigo, ele vai te fortalecer, ele vai te sustentar. Então, ao invés de olhar para o tamanho do mar ou para a profundidade do poço, olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é maior do que qualquer diagnóstico, do que qualquer dívida, do que qualquer crise. O mar vai se abrir. O propósito vai se cumprir. A sua história não acaba aqui. Agora eu quero te convidar a fazer algo de fé. Escreva nos comentários o que você precisa que Deus faça na sua vida. Pode ser um pedido de oração, pode ser um desafio, pode ser um agradecimento. Vamos orar juntos e levantar uma corrente de intercessão. Se ainda não se inscreveu, clique agora no botão de se inscrever, ative as notificações e faça parte da nossa família de fé aqui no Jesus Flix. Também quero lembrar que você pode apoiar esse canal adquirindo os produtos que estão na descrição. Cada gesto seu faz esse trabalho alcançar ainda mais vidas. E não esqueça, entra no nosso grupo do WhatsApp pelo link que está abaixo e receba palavras exclusivas de fortalecimento para a sua jornada. Quero orar com você agora. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo a esta mensagem. Tu conheces os mares fechados diante delas, conheces os poços e prisões que enfrentam. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra caminhos no impossível, que traga renovo, esperança e vitória, que cada lágrima seja transformada em testemunho e cada deserto em fonte de vida. Fortalece os corações cansados, levanta os que estão caídos e mostra que Tu és o Deus que nunca falha. Nós confiamos que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, escreva nos comentários: Eu recebo essa palavra. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança em Deus. O mesmo Senhor que abriu o mar vermelho e exaltou José é o Deus que vai escrever um novo capítulo na sua história. Confie, porque Ele já está agindo.